Mauro César Pereira larga o aço em Dorival Júnior. Dirigente do Flamengo discute feio com Benjamin Bach. Vamos estar acompanhando isso tudo aqui, então você que está chegando aí, se inscreve no canal, aciona o sininho, amassa o like. Se inscreveu de verdade? Então vamos ver aí o Mauro César, que nem saber, Dunche Abrantes, dirigente do Flamengo. Vamos ver aí. Segundo bloco, vamos falar justamente de um desses quatro aqui, do Dorival Júnior, que é o seguinte, Mauro. Se um marciano descer aqui na Terra hoje e falar, poxa, quem é o time aí que ganhou 2 campeonatos importantes? É o Flamengo. Quem é o técnico? O Dorival Júnior. A torcida ama o cara? Não, exatamente. Incrível, né? Isso também reflete um momento do Flamengo que, assim, a cobrança é muito alta porque o patamar do futebol esperado é elevado. Isso eu acho que é saudável. Uma parte da torcida não está nem aí. Ah, ganhou 2 títulos, que se dane, estão de férias. E uma outra parte questiona. Porque que é o time, sabe que o time tem que jogar bem para ser competitivo. E sabe que o time pode apresentar mais. Então, acho que isso é bom. É bom que seja assim, que não sejam apenas resultadistas, que cobrem do clube. Aí o técnico está dentro desse contexto e que apresente mais. Pô, ganhou, ok, festejou. Ontem a torcida mostrou que ela... Eu fiquei até com dúvida se ia ter tanta gente assim por conta desses resultados, que nada. Uma multidão enorme que também evidencia, né, o distanciamento de parte da torcida dos estádios por conta dos ingressos caros, elitização, algo que a gente sempre fala aqui. É uma oportunidade para você estar perto dos jogadores, mesmo que sem o jogo, na rua, para festejar. E aquela multidão, uma coisa impressionante, a força popular do clube demonstrada num momento como esse. Mas, convenhamos, o time tem que jogar mais. Sábado foi um vexame. Uma coisa vergonhosa. O campeão tem que se dar o respeito. Não pode ficar perdendo para o rebaixado, para o lanterna, quase perdeu, para o time que está lutando para não cair, como se nada tivesse acontecido. Então, esse questionamento eu acho extremamente saudável. Eu acho até que é uma evolução. Porque uma coisa é você ver um time limitado ganhar um título, como o Flamengo ganhou a Copa do Brasil em 2013, e você vai pensar, bem, esse time foi além da conta. Outro é um time forte, um elenco forte, que pode oferecer mais, ganhar os títulos, mas mostrar um futebol abaixo nos jogos seguintes e até nas partidas finais não ter jogado tudo que pode. E aí não é uma questão de futebol bonito, quero ver o jogo bonito, não, é uma questão de jogar bem, porque jogando bem você está mais próximo do sucesso, está mais próximo da vitória. Então essa cobrança, esse questionamento da torcida, eu acho saudável, acho que coloca em cima do Dorival uma pressão pertinente e cabe a ele se mexer, eu acho que ele merece a chance de continuar, não acho que seria legal não mantê-lo depois do que ele conseguiu, mas ele tem que mudar a postura dele. Ele tem que mudar a postura dele no trato em público sobre os jogadores, da maneira que ele se refere ao grupo. Parece que ele é refém dos caras, não pode ser mais. Chega, ele é o chefe. Ele tem que se portar como líder, comandante, não como mais um. Né? E, além disso, dentro de campo. Mudanças durante o jogo, as estratégias, ele precisa apresentar mais. É uma cobrança que é o seguinte, você estava no Ceará, um time que acabou sendo rebaixado, embora, de fato, não tivesse elenco para isso, como disse o Arnaldo, mas acabou caindo. E não caiu por causa do Dorival, né? O Dorival saiu lá atrás, o Ceará ficou trocando de técnico, também mandou o técnico embora, ou seja, o técnico pode pedir demissão e o clube pode demitir o técnico. É assim que acaba funcionando na prática. Mas ele estava no clube que brigava por algo menor. Agora ele está no clube que briga pelos maiores desafios. Ele poderá, dentro de alguns meses, estar de frente do Real Madrid numa eventual final lá do Mundial da FIFA. A torcida... Então é mesmo outro patamar. Então a cobrança é outra. Você tem que Real mostrar Madrid... mais. Tem que mostrar que é bom. Pode esperar. Tem que mostrar que é bom. Eu acho que é pertinente a cobrança, é saudável, tem que ter, sem deixar de reconhecer o trabalho que ele fez, os títulos que ele ganhou, que o seu perfil foi realmente adequado para um momento de crise, até de relacionamento entre partes ali, uma delas foi embora, que era a antiga comissão técnica, e ele conseguiu botar a onda na casa, e foram conquistas com grandes adversários pelo caminho, na Copa do Brasil especialmente, né? Vencendo jogos difíceis contra adversários de peso e levando 2 títulos. Então, ele agora vai renovar o contrato, como tudo indica, e tem que pensar. Ele tem que pensar durante 2 meses, né? Nas férias, na volta, na pré-temporada, e pensar e trabalhar, né? E quando a bola começar a rolar, que vai levar mais ou menos 2 meses para isso acontecer, e pensar, cara, eu tenho que apresentar mais aqui. A cobrança está grande em cima e eu tenho que ser melhor do que eu fui no ano passado, na minha carreira inteira como técnico. É só isso. O que ele fez antes não serve, entendeu? Não basta. Tem que ser um Dorival 2.0. Cabe a ele se reinventar. Isso aí não é uma opinião, não. Nem é um questionamento meu. É uma constatação. Tá na cara. Se for um futebol pobre,
e começar a jogar mal, perder para o Palmeiras na Supercopa, for mal contra o Del Valle depois na Recopa, nos clássicos que vão ser em seguida, Fluminense, Vasco, Botafogo, o Flamengo vai pegar a tabela com clássicos em fileira. Se isso acontecer, é claro que a gente sabe o que pode ocorrer em consequência. Então ele vai ter realmente que... Ele tem que entender isso. Eu acho que a diretoria tem que conversar isso. Na conversa da renovação, né, o Arnaldo falou da falta de profissionais, de dirigentes que conheçam futebol, alguém tem que ter a capacidade de falar. Tem 2 gerentes técnicos de futebol lá. O gerente técnico e o gerente de futebol, Fabinho e o Juan. Então, isso não é o Marcos Braz, né, eles são profissionais, esses 2, ex-jogadores. Tem que ter condição, alguém tem que sentar à mesa com o Dorival e falar: Dorival, o que você vai apresentar de novo? Como é que você justifica a queda de rendimento do time? As atuações, a maneira que o time se comportou contra o Atlético, que tinha um homem a mais e não se impôs como deveria. O que é que faltou? Falar que cansou, que foi desgaste... Não, isso você já falou na coletiva. Aqui a conversa é interna. O que é que faltou? Deficiência do elenco? Algum jogador que não foi bem? Você se embananou? O que é que houve, gente? Ele tem que explicar e mostrar o que ele vai fazer. Isso é uma conversa profissional. Estamos falando de investimento muito alto. O Flamengo está negociando para trazer o Gerson de volta, vai tentar outros jogadores, vai tentar a contratação definitiva do Ayrton Lucas. Então, muito dinheiro investido, é um elenco muito caro e não basta. Isso que o Flamengo fez no final do campeonato, final da temporada, foi inadmissível e vergonhoso. Não existe essa história de tá de férias, nada. Até teve um torcedor fazendo uma live minha que falou uma coisa interessante. Então tá bom, eu trabalho, digamos, na área de vendas. Eu tenho uma meta a bater até dezembro. Aí em outubro eu bati a minha meta. Aí eu fico de sacanagem no trabalho, novembro, dezembro, não vou mais, não trabalho, não dos clientes lá do Timão. Eu sou demitido, dizia. Vou bater a meta e vou tomar um pé no traseiro, porque o meu patrão vai querer que eu continue trabalhando. Bati a meta, parabéns, vai ganhar bônus, vai ganhar prêmio, mas o trabalho continua. Você tem um horário a cumprir ali, você vai cumprir. Você tem uma tarefa a encarar, você vai encarar. Não existe isso. Agora eu posso perder. Tem cabimento o Flamengo perder para o time reserva do Avaí? Reserva do Avaí, gente. Do Maracanã, com 60 mil pessoas. O Flamengo não conseguiu fazer um gol. O gol foi contra. Até fez um que foi anulado, até para mim, com erro do VAR. Mas não é nem atenuante no meio de uma disparidade técnica como essa. Tem cabimento uma derrota daquela? Isso é ridículo. Ridículo. O campeão tem que se dar o respeito. E a festa de ontem não apaga a atuação patética de sábado e as outras. A festa de ontem é para aplaudir a torcida, que foi lá celebrar, mesmo depois do papelão que o Flamengo fez nesses últimos jogos, o que não pode ser ignorado pelo bem da temporada que vem, 2023. Juca, as dores e as delícias de ser técnico do Flamengo. Você vai lá, tem um orçamento bilionário, tem um monte de jogador craque que nenhum outro time brasileiro tem, então nesse aspecto sobra, porém a cobrança, especialmente da torcida do Flamengo, ela é dura, ela não quer. Será que o Juca vai concordar? Então, eu acho que desde o... Aí, só uma coisa rapidinho, Juca. Sim. Complementando. O Dorival é o cara que pode entregar isso? Claro que ele já entregou 2 títulos e tal. Pode ou não pode? Mas como disse o Mauro agora, o sarrafo é outro. Então, a avaliação que eu faço do Dorival é que o Dorival chegou num Flamengo pisando em brasas no vestiário, para contornar ali problemas, de ter que fortalecer, pelo menos internamente, os Diegos. Um deles ele até usou excessivamente, né? o Diego Ribas, mas que se despediram do Flamengo, com todas as homenagens, né? Ainda ontem, na festa, na Rua Bonita, né? O Gabigol fez questão de homenagear os 2 Diegos, o Diego Ribas até, assim como quase como se fosse o Zico, que é um exagero, bem grande, diga-se de passagem. Mas agora o Dorival vai ter que mostrar que ele é um jockey, que as rédeas estão na mão dele. Ele tem um vestiário complicado para resolver. Essa que é a verdade. Foi capaz de levar até chegar ao título das 2 Copas. Repito, sem jogar o que a gente sabe que o Flamengo pode. O Jorge Jesus tinha todas as rédeas, o chicote, e ninguém contestava. O Dorival não é assim, até porque não é o estilo do Dorival também. Não é o estilo. Então, eu fico curioso por ver.
eu às vezes tenho a sensação, não quero ser injusto com o Dorival, acho um exagero quando se pensa nele, se fala nele para a seleção, acho que isso amainou muito, exatamente em função das últimas atuações. Mas a minha sensação é de que o Boeing do Flamengo é um pouco demais para o caminhão dele. A areia do Flamengo é um pouco demais para o caminhão do Dorival. Olha aí. Vamos ver. É inegável o mérito dele de ter dirigido na ponta dos dedos, né, esse final de temporada e ter vencido o que venceu. Mas é incrível você pensar, e o torcedor é muito exigente mesmo, né, que o time que foi campeão tetracampeão da Copa do Brasil, tricampeão da Libertadores, termina o ano com uma vontade de quero mais, assim, de que faltou alguma coisa, que não foi plenamente satisfatório. Pergunte ao corintiano se ele não gostaria de ter fechado o ano como o Flamengo. Ao São Paulino. Pergunte. Vocês conhecem, vocês dois que fazem... Pergunte ao torcedor do São Paulo. Pergunte ao torcedor do São Paulo. Eu não sei se aqui é o caso, né, talvez de fazer uma próxima enquete. Os dois são São Paulo. Se o torcedor do São Paulo não gostaria de fechar o ano como fecha o torcedor do Flamengo. Do Flamengo. Porra, essa é uma pergunta que nem se aplica. O Sérgio Eduardo Oliveira fala, Juca, o Dorival tem as rédeas, mas está sendo puxado pelos cavalos, diz ele. Agora... E vamos lá, galera, vamos tá vendo aqui agora a treta que tá Benjamin Bach, tá? Ex-Fox Sports, trabalha no SBT, e o Rodrigo Dunsch, que é o vice-presidente jurídico e geral do Flamengo, né? Depois do Landim, é o Dunsch, né? Vamos tá vendo aqui, é o seguinte, esse rapaz aqui, o Euclides, tá? Que é muito atuante no Twitter, traz notícias do Flamengo também, comentou nesse tweet do Benja aqui, Benja chamando a torcida do Flamengo de Nutella, porque tá reclamando do Dorival, sendo que ganhou Libertadores, e aí o Euclides comentou, é por isso que o Flamengo nunca caiu igual o seu Corinthians. Olha aí, não sai do vídeo, gente, olha essa treta aqui, bicho. Flamengo só funciona na cobrança, e aqui tem, respondeu o Euclides. E aí, o Benja rebateu o Euclides e falou, teve um ano aí que não caiu, você sabe por quê. Aí, já acendeu um alerta, ele tá querendo insinuar alguma coisa em relação a 2013, quando o Flamengo perdeu ponte porque escalou o André Santos e a Portuguesa perdeu ponte porque escalou o Everton. Vocês lembram disso? Pois é, o Rodrigo Dunsch, vice-presidente geral e jurídico, viu a treta e falou, calma aí, meu querido. E cortou pra cima do Benja. Respeita, Benja. Como sempre foi respeitado. Não apela para alegações vazias e sem qualquer base. Fica feio pra você. E aí, o Benja respondeu o Rodrigo Dunsch. Feio é você querendo sempre aparecer e fazendo média com torcedor de Twitter. Ídolo de torcedor é jogador, não advogado, porque é o vice-presidente jurídico também do Flamengo. Em cima de mim você não cresce, falou o Benja pro Dunsch. E o Dunsch, que meus amigos, é um cara realmente muito atuante no Twitter. E falei, no Dunsch não vai deixar barato. E aí, o Dunsch foi e rebateu de novo. Pelo menos sou procurador-geral do Flamengo e defendo o clube. Somente o clube, mais ninguém. Tô apenas fazendo o meu trabalho. Olha lá no estatuto. E você, é ídolo? Jornalista tentando posar de ídolo? Difícil, hein? A festa foi linda hoje. Mengo. E aí, o Benja respondeu de novo, né? Não sei nem se é a réplica, tréplica, tétrica, quinta, sei nem mais o que é. O Benja falou, kkkk. Continue a fazer a sua média no Twitter. Faça aí sua campanha para ser presidente do Flamengo em 2024. Imagina só, depois de Bandeira de Melo e Landim vir você,
o Flamengo não merece. E aí, o Rodrigo Dunst foi e respondeu de novo. Tétrica, décima, não sei. Se você acha que vou deixar uma pessoa parcial como você difamar o Flamengo, então você não me conhece. Tô pouco me importando com a sua opinião marrom. O que é marrom? Sobre a minha pessoa. Ainda bem que você recuou em relação ao Flamengo. Vai fazer suas gracinhas, mas é bom deixar o Flamengo de fora. Olha aí, né? O Dunst realmente ele é um cara muito atuante no Twitter. É um cara que eu tenho minhas críticas a fazer, não vou só elogiar. Mas o Dunst, ele é um cara que mesmo quando o Flamengo tá mal, o torcedor cobra ele e ele responde. Eu admiro ele por isso. Tá? O Flamengo tá mal, tá em crise, ele aparece no Twitter, diferente de outros, enfim, dirigentes por aí. E nessa, o Rodrigo tá coberto de razão. Coberto. O Benja não pode, eu gosto do Benja, cara. O Benja não pode, de forma nenhuma, insinuar uma situação dessa, gente. Até porque a lista, tinha um site que eu esqueci qual foi, a lista de relacionados da Portuguesa lá em 2013 foi soltada à imprensa com o Everton, que não poderia jogar, antes do Flamengo entrar em campo contra o Cruzeiro, que foi a última rodada do Brasileiro de 2013, que aí o Flamengo deu mole escalando o André Santos. O Flamengo errou. Mas a Portuguesa errou, não foi porque o Flamengo errou no sábado, e aí correu desesperadamente para ligar para Portuguesa, escala aí o jogador que senão nós vai cair, toma aí. Não. Até porque essa informação foi soltada antes do Flamengo entrar em campo, que o Everton estaria em campo pela Portuguesa. Tá? E outra, se o que aconteceu dentro de campo naquele ano fosse levado à risca, independentemente de, porque perde pontos, calou jogador regular, quem foi rebaixado em campo foi o Fluminense, não foi o Flamengo. O Flamengo não dependeu do tribunal para não ser rebaixado. O Flamengo não caiu por causa do tapetão. O Flamengo não caiu porque os jogadores que lá estavam foram guerreiros e venceram a Copa do Brasil e conseguiram... Eu lembro até hoje o jogo que o Flamengo conseguiu a pontuação para não cair. Foi Flamengo e Corinthians dentro do Maracanã. Corinthians com Renato Augusto, com Tite. Gol do Paulinho, 1-0 Flamengo. Eu tava nesse jogo na chuva. Eu lembro desse dia. Eu comprei o ingresso, estava na casa da minha avó. Comprei o ingresso na hora e fui. Então isso não é verdade, gente. O Rodrigo Dunst tá coberto de razão. Gostou desse vídeo, meu querido? Dá aquela moral de sempre. Se inscreve no canal, aciona o sino, amassa o like. E em breve vou retornar com mais vídeos assim pra vocês, belezinha? Tamo juntão, valeu galera, saudações rubro-negras!